Olá pessoal, nessa aula nós vamos ver sobre a circunferência e as partes dela, tá? Para poder compreender melhor sobre a construção do gráfico de setores. Aí depois, na outra aula, a gente faz a construção do gráfico de setores. Então, circunferência é círculo, tá? Você está vendo aí três imagens, né, de três crianças, um com uma bola, uma menina com um copo e um outro menino com outro copo também. Aí o da bola, você vê que ele está pegando a esfera, né? Que daí não é uma circunferência nem um círculo, é uma esfera, porque ele é tridimensional. Mas você pode pensar também na questão da circunferência da esfera, né? Que é o aqui em volta. Nossa, mano, isso é totalmente circunférico, né? Em volta da esfera. E o da menina, aqui do copo, é o fundo do copo, né, que formou ali a circunferência. E o do menino aqui é a boca do copo também, que formou ali uma circunferência, tá? Aí aqui tem algumas definições aqui da circunferência. Então vamos lá, uma circunferência é formada por todos os pontos de um plano cuja distância a um ponto do mesmo plano centro é sempre a mesma. O que ele está falando? Esse desenho aqui embaixo, ó. Então você tem um ponto central e a circunferência, na verdade, são infinitos pontos, um do ladinho do outro, que tem a mesma distância do centro, tá? Como vocês estão vendo aí. Então isso que é chamado de circunferência. Então, por exemplo, isso daqui, ó, não é uma circunferência. Você tem o centro aqui. Tem o centro aqui. Essa distância aqui, ó, é maior do que essa, dá pra você perceber, né? Então você não tem uma circunferência aí. A circunferência, todas as distâncias da borda dela é a mesma do centro, tá? Que é o caso aqui, ó. Como vocês estão vendo aí. O pontinho B, A, F, G, D tá na mesma distância do centro. O C e o E, como vocês estão vendo, né? O C e o E tá dentro da circunferência e o C tá lá fora. Então ele não faz parte ali da borda da circunferência, tá? Vamos ver os outros balãozinhos aqui que estão falando. Aqui dessa menininha. Todo segmento de reta que liga dois pontos da circunferência e passa pelo centro é chamado de diâmetro da circunferência. Então, ou seja, o que ela está falando aqui, ó. Então, A até D é um diâmetro, ó. Você está passando pelo centro. Então, o diâmetro passa pelo centro, tá? Se você fizer um risco qualquer que não passa pelo centro, não é diâmetro, tá bom? Aí nós temos aqui, todo diâmetro mede o dobro do raio. O que é o raio? O raio é esse segmento, deixa eu apagar aqui. O raio é esse segmento aqui, que vai do centro até a borda, tá? Então você tem aí o raio OB, você tem aí o raio OG, você tem aí o raio OD, você tem o raio aí OA e o raio OF, e assim por diante. Você tem infinitos raios na circunferência. Mas nessa daqui, ele apenas está mostrando esses alguns que estão descritos aí, tá? Estão descritos aí. Então, aí o círculo é a região plana limitada por uma circunferência, tá? Então o círculo é o que é o plano aqui dentro, tá? Limitado aí pela circunferência. Tá bom? Todos os raios têm a mesma medida de comprimento. Porque todos os raios, né, Deixa eu apagar tudo. Porque todos os raios, eles são partidos do centro da mesma circunferência, né? Então aqui está o centro. Então veja, ó, esse raio aqui, ó, que vai do centro até a borda, né? O OG, o raio OD e assim por diante. Então o raio é do centro até a borda. O diâmetro corta a circunferência no meio. Eu acho que fica mais fácil assim, né? Então ó, o diâmetro, ele sempre vai cortar a circunferência no meio, tá? Sempre no meio, em duas partes iguais. Porque ele passa pelo centro, de uma borda até a outra passando pelo centro, tá? Beleza? Então essas são as características da circunferência mais simples. Aí aqui agora, ó, no exercício, ele está mandando você observar a circunferência e descrever aí o que ele está pedindo, né? Na letra A, B, C, D
e E. Então, pausem o vídeo, resolva o exercício que a gente já volta. Como você pausou o vídeo e resolveu o exercício, então vamos lá. Letra A. Qual desses pontos é o centro da circunferência? Aqui o O. Tem ali o ponto O. O O. Quais desses pontos pertencem à circunferência? Então, pertence à circunferência o B, o A, o F, o D e o G. Então, pertence à circunferência os pontos que estão todos na borda ali, tá? Porque o O é o centro. Quais os segmentos assinalados são raios da circunferência? Então, os raios da circunferência aqui, ó, você tem o OB, o OG, o OD, o OA e o OF, tá? Qual dos segmentos assinalados é um diâmetro da circunferência? Aqui, ó, você tem esse diâmetro aqui, ó, do A até o D, que passa ali pelo centro. Mas também você pode considerar a seguinte ideia, que dois raios sempre dá um diâmetro. Então, se você tem ó, aqui, ó, esse raio mais esse raio, você tem aqui o tamanho de um diâmetro. Você não tem o diâmetro da circunferência, tá? Mas você tem o tamanho de um diâmetro, dois raios. A mesma coisa aqui, ó. Esse raio e esse raio, né? Ou esse raio e esse raio, você tem outro tamanho do diâmetro, assim por diante. Então, cada dois raios você tem um diâmetro. Quanto mede o raio dessa circunferência? E o diâmetro? No caso aqui, não tem como você saber a medida, porque no livro você pegaria a régua e mediria. Aqui no caso a gente não tem como medir, tá? Que está virtual, o desenho não dá para medir. Mas vamos supor que se o diâmetro tem 10 centímetros e o raio é metade do diâmetro, então o raio tem 5 centímetros. Se o diâmetro, aliás, se o raio tem 8 centímetros, então o diâmetro vai ter 16. Por quê? O diâmetro é o dobro do raio, tá? Então, o diâmetro, representado pela letra D, vou colocar a letra minúscula, o diâmetro é igual a 2 raios, ou seja, 2 vezes o raio da circunferência. E o raio é igual o diâmetro dividido por 2, que é metade, né? Então o raio é metade do diâmetro, beleza? Então nessa aula foi mais mesmo para vocês conhecerem aí as características da circunferência, tá? Raio, diâmetro, o que é circunferência, o que é o ponto pertencente à circunferência, o que é o círculo, né, que é a área dentro da circunferência, e o ponto fora da circunferência, que é no caso aqui, ó, o ponto C, né? Ele é um ponto fora da circunferência. Então até a próxima aula que nós vamos aprender sobre a construção de gráficos de setores que usa a circunferência e suas partes. Curta o vídeo, compartilhe o canal, siga o canal também. Obrigado.